Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje, retomando Savitri, conforme adiantamos, vamos hoje finalmente concluir a abordagem do canto 2 do livro 6, o livro do destino, o canto 2, o caminho do destino e o problema da dor. E vamos também começar a abordagem do livro 7, o livro do Yoga. Sobre isso falaremos mais depois. Vamos começar, como temos feito, com uma apresentação, com música e imagens, como uma preparação para a afinação de nossos instrumentos de receptividade, ao mesmo tempo já entrando no tema, na medida em que a música escolhida para este primeiro momento é já a música do último quadro do canto 2 do livro 6. É uma música assim absolutamente única. Uma expressão assim muito madura, muito plena de uma abertura a dimensões espirituais, e ela expressa uma absoluta maestria de ritmo. Talvez chame a atenção essa palavra, porque não vamos ouvir nenhuma marcação, nenhuma pulsação definida nessa música, mas ritmo como respiração, como ciclo, como se fosse o ritmo de uma maré, ou a maré, o ritmo da respiração da alma. Então, ela é única nesse sentido. E talvez por isso, por expressar também uma dimensão psíquica muito própria, muito característica, talvez por isso Rolf tenha escolhido esta música, e aí tirando do contexto da passagem original do poema, ele a escolheu para ilustrar musicalmente a última parte da apresentação feita por ele, uma criação de texto e fala e música, a história da flor, que nós ouvimos recentemente, em mais de uma ocasião. A última delas foi, salvo engano, no dia 7 de abril. É uma pequena obra-prima criada por Rolf, onde, com absoluta sensibilidade e, sobretudo, porque é uma história dirigida a um público infanto-juvenil, ele consegue traduzir para o que seria uma abordagem mais acessível à mente, à consciência de uma criança, o processo do desenvolvimento de uma planta, de uma flor, e ele o faz associando também a músicas que são escolhidas assim com absoluta precisão, com absoluta felicidade, e ilustrando a parte final da história, a parte justamente onde ele vai falar da flor, e aí ele vai fazer a transposição da história da flor do plano é, botânico, biológico, para o plano interior, psíquico, espiritual. Então, ele vai começar a falar de qualidades que se percebem na flor, mas que são como que expressão e tradução de dimensões do psíquico, da alma. Então, justamente esta parte, ele escolheu esta música. Então, eu achei que seria interessante termos hoje como que uma abordagem da música nos dois contextos. O contexto em que Rolf a colocou na história da flor. Então, será essa a nossa primeira apresentação, em que ela aparece seguida por uma sequência de imagens de flores, que foi, de certa forma, a sequência utilizada quando elaborei uma parte visual que acompanhava a história da flor. E depois nós a ouviremos no contexto do poema, que é o momento final em que narada parte
e retorna ao seu plano espiritual. Então, vamos ouvi-la inicialmente nesse contexto em que Rolf a colocou, como essa expressão muito delicada e, ao mesmo tempo, muito forte de uma vivência, uma dimensão, um perfume da dimensão do psíquico muito particular, única mesmo.
Vamos prosseguir retomando a parte final do livro 6, do canto 2. Nós havíamos concordado que havia percepções de Shri Aurobindo aqui muito amplas, muito abrangentes e que valeria a pena retomarmos. Então, a proposta inicial é esta: retomarmos algumas das percepções que ele nos traz no poema, de uma forma resumida. Eu fiz uma pequena seleção, não teremos a passagem completa como aconteceu na vez anterior, em que abordamos a passagem mais completa do poema, mas algumas partes que nos permitam retomar estas percepções. Então, inicialmente, vamos ouvir Narada dirigindo-se a Ashwapati, a rainha, e a Savitri. Ele vai nos falar sobre o sofrimento. Então, vamos retomar e comentar onde for possível algumas passagens. Ó mortal, que te queixas da morte e do destino, a ninguém acuses pelos males que tu mesmo invocaste. A este mundo atormentado escolheste por tua morada. És tu mesmo o autor de tua dor. Outrora, na imensidade ilimitada do céu, numa vastidão de verdade e consciência e luz, a alma olhou para fora de sua felicidade. Então ele vai prosseguir, desdobrando e fundamentando o porquê desta afirmação de que a própria alma escolheu este mundo de dor, de sofrimento como morada, e porque é ela própria a responsável, a autora da dor e do sofrimento. Ele vai colocar isso num nível de percepção do ser, num nível ontológico, num nível espiritual, cósmico, de onde surgiu esta escolha que motivou, que precipitou a manifestação deste mundo com as características que ele tem. Mas eu acho que é possível fazermos uma transposição para o nosso plano de vida, da experiência individual, da experiência coletiva, do cotidiano mesmo, e perceber como, mesmo nas circunstâncias de sofrimento que nos ocorrem, nas circunstâncias de provação, sofrimento físico, ou sofrimento psicológico, ou o que for, se olharmos com muita atenção, vamos perceber que haverá invariavelmente algum elemento, algum fator que dependeu de uma escolha ou de uma não escolha que tenhamos feito. Uma escolha equivocada, uma omissão, uma negligência, alguma coisa fizemos que vai contribuir para a formação destas circunstâncias que vão, por sua vez, nos trazer essa experiência de dor, de sofrimento. Então, numa certa escala, podemos identificar, sim, a presença aí desta responsabilidade, embora a nossa avaliação exterior nem sempre está disposta a reconhecer isso. Nos vemos com frequência nos perguntando o que eu fiz para viver isso, para merecer isso. Mas se olharmos de uma forma bastante objetiva, vamos ver que haverá quase sempre algum fator de nossa contribuição para aquela circunstância, para aquele momento. Mas aqui ele nos fala de uma escala muito maior. A escala é como que do que antecedeu
a própria manifestação deste mundo. Então, lá teria sido feita uma escolha por aquilo que decidiu se manifestar. É onde ele começa, outrora, na imensidade ilimitada do céu. Então, um céu que vai além do cósmico, do universal, é uma imensidade ilimitada, numa vastidão de verdade e consciência e luz, lá nos planos de Satchitananda, a alma olhou para fora de sua felicidade. Então, a alma aqui, tanto podemos entender como a centelha individual que depois constituirá o psíquico, que é a essência individual de cada um de nós, mas parece que a alma como uma totalidade, a alma da totalidade da manifestação, por assim dizer. E ainda uma observação, ele fala que este mundo foi escolhido pela alma como morada. Existe uma passagem em Sri Aurobindo, eu não sei se é um verso de Savitri, ou se é de outra obra, em que ele fala que a terra é a morada, o lugar das almas heróicas. Então, como se a terra fosse escolhida por aqueles que estão, as almas que estão dispostas a este embate com a ignorância, com o sofrimento, com a própria morte. Então, a terra seria o lugar das almas heróicas. Isso converge com essa percepção de que este mundo de sofrimento e dor foi escolhido pela alma como morada. Nós vamos acompanhar mais uma vez este aprofundamento, esta ampliação e aprofundamento de olhar que Narada nos convida. A alma olhou para fora de sua felicidade. Ela sentiu a beatitude infindável do Espírito, ela soube que era imortal, atemporal, para além do espaço, una. Ela viu o eterno, viveu no infinito. Então, ela tinha esta identificação consciente com a unidade, com a totalidade. Ela soube que era um ser imortal, atemporal, para além da dimensão do alcance da mortalidade do tempo, para além do próprio espaço. Ela se viu como sendo parte desta unidade com o eterno e o infinito. Então, curiosa acerca de uma sombra lançada pela verdade, ela se esforçou em direção a alguma alteridade de si própria. Ela sentiu-se atraída por uma face desconhecida, mirando em meio à noite. Aqui, Sri Aurobindo vai expressar percepções que, pelo menos por enquanto, estão para além da apreensão plena, total, da própria capacidade mental de conceber o que seja isso, como ela pôde se sentir atraída por algo que estava fora, além do alcance da própria totalidade, da própria eternidade e infinidade. Mas ele usa esta imagem de que a verdade, e a verdade com maiúscula, ela lançava de alguma forma uma sombra de si, e a alma se sentiu atraída para descobrir algum outro aspecto de si própria. O desafio de descobrir se haveria algo além de si, ela que era a própria unidade com a eternidade e a infinidade. Então ela divisou esta face desconhecida. Ela sentiu-se atraída por uma face desconhecida, mirando em meio à noite. Aqui parece que Sri Aurobindo quer nos dar uma percepção do que teria sido, como que, se pode usar a palavra, a motivação que gerou esse mergulho
do ser na sua totalidade para dentro daquilo que é a sua própria negação, para dentro do inconsciente. Ela sentiu uma infinidade negativa, um vazio superno cujo imenso excesso, imitando Deus e o tempo eterno, oferecia um solo para o nascimento adverso da natureza. E a rígida, dura inconsciência da matéria, abrigando o brilho de uma alma transitória que ilumina nascimento e morte e vida ignorante. Então, isso que é quase que inconcebível, como que a totalidade percebeu um aspecto, uma possibilidade, como que um negativo de si próprio. E como que um vácuo, um vazio que pedia para ser preenchido, só que por algo que é como que o inverso, é algo que se constituiria mesmo uma adversidade daquela totalidade original. E daí emergiu a matéria como primeira resposta após este mergulho, com características de rigidez, de dureza, de inflexibilidade. Então, tudo isso como que a negação da própria extrema plasticidade, se se pode falar assim, da substância de ser original. Mas dentro desta rigidez, dessa inconsciência, havia o brilho de uma alma transitória, que ilumina nascimento e morte e vida ignorante. Então, o mergulho para dentro da negação, o lento emergir de uma criação que era como que a própria negação, o inverso negativo daquilo que mergulhou para dentro do inconsciente, mas já de início brilhando ali, reluzindo ali uma centelha, ou centelhas, miríades de centelhas que viriam a constituir depois as almas individuais. Então, isso já no início emerge, abriga ou está como que oculto aí dentro, mas isso vai depois iluminar, vai como que guiar a sequência infindável de nascimento e morte e a travessia por experiências no campo da ignorância. Ergueu-se uma mente que fitou o nada, até que se formassem figuras daquilo que jamais poderia ser. Isto abrigou o contrário de tudo aquilo que era. Então, de dentro da matéria emerge a vida, de dentro dela a mente, só que a mente com maiúscula. Então, um poder criativo, um poder criador, que vai como que conduzir a formação, a configuração de figuras, de formas, e que vão constituir como que algo ou manifestações de uma impossibilidade. Então, o desafio parece ter sido esse, como gerar coisas que como que seriam impossibilidades. Por isso, essa criação abrigou o contrário de tudo aquilo que é. Um nada surgiu como a imensa, selada causa do ser, seu mudo suporte num vazio infinito, em cujo abismo o espírito deve desaparecer. Uma natureza obscurecida viveu e reteve a semente do espírito oculto e fingindo não ser. Então, nesta criação, nesta mergulho, nessa projeção para dentro desta negação, desta impossibilidade, o próprio ser emerge como uma aparência, mas uma aparência absolutamente como que determinante de ser um nada, um vazio infinito. E para dentro desse vazio, o próprio
constitui-se um abismo para dentro do qual o próprio espírito deve mergulhar e desaparecer. Mas havia uma natureza obscura que reteve a semente deste espírito oculto e que mergulhou como que numa negação de si próprio, por isso o fingindo não ser. A consciência eterna tornou-se a morada de algum todo-poderoso inconsciente sem alma. Não se respirava mais o ar nativo do espírito. Estrangeira num universo insensível, a beatitude era um incidente de uma hora mortal. Como alguém atraído pela grandeza do vazio, a alma atraída curvou-se para o abismo. Então, esta aventura de uma manifestação como que inconcebível, por assim dizer, na sua origem, por ser a negação aparentemente impossível de tudo aquilo que era a totalidade. E essa aventura extrema foi justamente o que atraiu a alma, o que atraiu essa totalidade de luz para um mergulho de luz, de consciência, de força, de deleite, beatitude, para dentro de um abismo onde ela encontraria a perfeita negação de si própria. Ela anunciou pela aventura da ignorância e a maravilha e a surpresa do desconhecido e a possibilidade infinda que espreitava no útero do caos e no abismo do nada, ou que fitava dos olhos insondáveis do acaso. Ela cansou-se de sua felicidade imutável, voltou as costas à imortalidade. Então, é significativo que ele, nesse verso, ele nos fala da aventura da ignorância. Então, o mergulho nessa negação de tudo que ela era constitui uma aventura extrema. Ele que depois vai também em Savitri, no verso de Savitri, ele vai chamar o próprio processo de evolução de a aventura da consciência e da alegria. Então, no início, a aventura era do mergulho na negação, o mergulho na ignorância, com todos os desafios que constituiria depois o emergir, os riscos, os perigos do emergir de dentro desta negação. E este emergir gradual vai constituir a aventura da consciência e da alegria, ou seja, a aventura do recuperar gradual da sua natureza essencial, que é todo consciência, que é todo beatitude, todo alegria. Mas ela o fará a partir desta negação inicial. A aventura no mergulho e a aventura no emergir, porque esta aventura da evolução foi e é cheia de desafios, de riscos, de incertezas. Por isso a aventura. E a maravilha e a surpresa do desconhecido e a possibilidade infinda que espreitava no útero do caos e no abismo do nada, ou que fitava dos olhos insondáveis do acaso. Então, ali no próprio útero do caos, a negação, as imagens são fortes. O útero do caos, o abismo do nada, os olhos insondáveis do acaso. Mas, ao mesmo tempo, as imagens são absolutamente precisas. O útero do caos. O útero é onde novas possibilidades, novas formas de vida são gestadas. Então, no caos, no âmago do caos, havia uma possibilidade infinita de manifestação. O abismo do nada, a negação, o mergulho para dentro da própria negação, e os olhos insondáveis do acaso. Então, para quem emerge, a consciência que emerge na ignorância,
o que rege o acaso ou as leis, se é que já há o reconhecimento de leis, o que rege esse processo imenso é insondável. Inicialmente não há como sequer identificar algumas linhas lógicas de desenvolvimento aí. Então, o próprio o acaso parece insondável. Mas isso porque a alma como que cansou-se de sua felicidade imutável. E por isso ela voltou as costas à imortalidade. Então, ela aceitou mergulhar para dentro de uma condição de mortalidade. Ela foi atraída pelo chamado do risco e pelo charme do perigo. Ansiou pela paixão do sofrimento, o drama da dor, o perigo da perdição, pela escapada desnuda e ferida, a música da ruína e seu esplendor e seu colapso, o sabor do penar e a aposta do amor, e a paixão e a face ambígua do destino. Então, aqui, se formos mergulhar em cada uma das imagens que ele nos oferece, teremos nela um campo de aprofundamento, de desdobramento da nossa própria experiência, porque o sofrimento significa uma paixão, a dor, um drama, como todo drama que tem um desenvolvimento, uma trama, um desfecho, a perdição como um perigo, um risco, uma tentação à beira do caminho, a escapada desnuda e ferida, a travessia de territórios desconhecidos, hostis, que pode ferir os pés daquele que a atravessa, a música da ruína e seu esplendor e seu colapso. Podemos só adivinhar a força, a grandeza dessa imagem, como que o fragor da queda, da ruína, constituindo em si algo como uma música que tem um esplendor, mas que é também colapso. O sabor do penar e a aposta do amor. Então, haveria para a alma um gosto em experimentar essa experiência da dor, do sofrimento, da pena, o amor como uma aposta, um risco que pode ou não ser bem sucedida, e a paixão e a face ambígua do destino. Então, tudo isso atraiu a alma, a aventura que atraiu para dentro do inconsciente, da ignorância. Um mundo de árduo esforço e difícil labor, e batalha sobre a perigosa margem da extinção, um entrechoque de forças, uma vasta incerteza, a alegria da criação a partir do nada, estranhos encontros nas sendas da ignorância e o companheirismo de almas semi-conhecidas, ou a grandeza solitária e força só de um ser separado conquistando seu mundo. Isto a chamou desde sua eternidade por demais segura. Então, aquele não seria mais um mundo de plenitude, das potencialidades de luz, de força, de deleite, alegria, mas um mundo onde tudo seria conquistado a partir de árduo esforço e difícil labor. E um mundo de batalha numa margem muito estreita, da qual a queda é sempre um passo iminente, um passo possível, para dentro do abismo da própria extinção. Um entrechoque de forças. Então, o mergulho num campo de forças em entrechoque. As forças cósmicas que constroem, mas que também dissolvem.
e uma vasta incerteza. Nada ali era assegurado, ou pelo menos não na superfície. A alegria da criação a partir do nada. Então, aquilo que era a totalidade, com todas as suas potencialidades, experimentaria agora a alegria de criar a partir do nada. Como é possível criar e como foi possível criar este universo prodigioso à nossa volta e da qual o planeta e tudo que nele vive e constitui é uma parte diminuta. Essa criação prodigiosa emergiu deste nada, desta negação. Então, certamente aí a alma criadora experimentou uma alegria única e inaudita. Neste caminho, estranhos encontros nas sendas da ignorância e o companheirismo de almas semi-conhecidas. Então, o reencontro consigo mesmo a partir inicialmente do estranho, do desconhecido, ou mesmo do hostil. Mas nesse verso, e o companheirismo de almas semi-conhecidas, faz relembrar um verso do poeta romântico alemão Novalis, em que ele fala que, um aforismo, em que ele fala que todo encontro é o começo de um romance infinito. Então, a partir do momento em que haja algum encontro, por mais casual, fortuito que seja, estas almas, estas centelhas já começam aí um processo de aproximação e identificação que não mais vai cessar. Ou a grandeza solitária e a força só de um ser separado conquistando seu mundo. Então, a experiência do estar separado, que é tão difícil, tão traumática, do estar isolado contra um mundo aparentemente hostil e que tem que ser conquistado. Então, esses são os desafios extremos que chamaram a alma. E, uma vez que ela foi atraída, uma descida imensa começou, uma queda gigante. Pois aquilo que o espírito vê cria uma verdade, e daquilo que a alma imagina é feito um mundo. Um pensamento que saltou do atemporal pode tornar-se indicador da consequência cósmica e do itinerário dos deuses, um movimento cíclico no tempo eterno. Então começa uma descida, que é também, ele expressa como uma queda, de dentro da totalidade, da plenitude, para dentro do abismo da negação. Mas, ao mesmo tempo, ele já contrapõe essa percepção de que tudo aquilo que o espírito vê cria uma verdade. Então, se o espírito viu aquelas possibilidades inconcebíveis dentro da negação, isso já com que criou a possibilidade ou a verdade de uma manifestação que se seguiria a este mergulho, a esta queda. E neste processo, a alma, esta centelha, que é parte constituinte do ser, que é em si criação, que tem em si a alma toda a potencialidade de criação deste ser, o que ela imagina se torna instantaneamente uma possibilidade de manifestação ou de um mundo de possibilidades de manifestação. Então, deste campo do sem tempo, do fora do tempo, um único pensamento que salte dele vai tornar-se um indicador de uma consequência cósmica e do itinerário dos deuses. Então, vai gerar como que um ciclo de manifestação cósmica no tempo, manifestando algo que está além do tempo. Assim adveio, nascido de uma cega, tremenda escolha, este grande mundo, perplexo e descontente, este refúgio da ignorância,
esta morada da dor. Há nele tendas do ardente desejo, quartéis generais do sofrimento. Um vasto disfarce oculta a bem-aventurança do eterno. Então, daquela atração por uma impossibilidade e a decisão de aceitar o desafio desta aventura e o mergulho, a queda subsequente de tudo isso, o que ele nos fala desta cega, tremenda escolha. Daí emerge este mundo, esta manifestação universal, perplexa. Ela não tem o conhecimento de si própria. Ela vai gradualmente despertando para a imensidade e a maravilha de si sem compreender isso. Isso, então, pode se expressar como perplexidade e descontente. Há nessa criação algo que nunca se preenche e sempre a impulsiona adiante, que vai levá-la sempre a buscar formas de preenchimento, algo que está sempre carente de uma possibilidade de manifestação a mais. Isso a impulsiona à frente. E este mundo é um refúgio da ignorância. Então, a ignorância aí não é apenas um incidente indesejável que poderia ser facilmente expulso, não, ela se refugia, por assim dizer, nos desvãos, nas cavernas deste mundo, que é uma morada da dor, do sofrimento. Ao mesmo tempo, há nele tendas do ardente desejo, o desejo que desperta como este anseio por plenitude, que é também o descontentamento e, de certa forma, impulsiona a vida, tendas, então moradas, abrigos provisórios e frágeis. Então, o desejo não é uma chama que tem uma força de sustentação, mas é muito mais o abrigo ou a chama provisória que se abriga em tenda. Quartéis generais do sofrimento. O sofrimento está aí mais centralmente, mais fortemente estabelecido. Quase como que estabelecendo quartéis que vão como que assegurar o seu domínio sobre este território. Mas tudo isso é parte de um vasto disfarce. Por detrás disso, oculta nessa aparência de sofrimento, de insuficiência, de carência, por detrás de tudo isso está a bem-aventurança do Eterno. Então, ele nos convida a com que buscar compreender e acompanhá-lo nesse olhar extremo, que busca com que a compreensão das causas desta manifestação e que nos dariam, ao mesmo tempo, condições de ter uma total compreensão, uma total empatia, uma total compaixão para com o sofrimento de todas as criaturas, ao mesmo tempo reconhecendo a realidade, ainda que momentânea, desse sofrimento, mas buscando como que perceber e, se possível, ajudar outros a perceberem também o que está na essência desta aparência, desse disfarce de sofrimento e dor. Ainda quando ele nos falou sobre o sofrimento como decorrente desta escolha do espírito, essa escolha da alma, escolha da qual cada um de nós, como centelha, de alguma forma participou. Cada um de nós é o protagonista também, numa certa medida, desta grande aventura. Cada um de nós escolheu estar aqui, neste campo desafiador de batalha e luta e sofrimento.
Mas ele agora nos vai também convidar a um olhar sobre o que é o destino. Então, num breve, precário resumo, ele vai nos mostrar como não existe uma predestinação rígida, imutável, e que por detrás das aparências de acaso está sempre um propósito, uma vontade todo consciente. E que, ao mesmo tempo, no que diz respeito à vivência individual em relação ao destino, que não são as circunstâncias, as provações que constituem o destino, mas o propósito final de manifestação da alma. Então, Ashwapati, o rei, dialogava com o sábio, o Narada, e então respondeu a ele: acaso é o espírito regido por um mundo exterior? Ó vidente, não existe remédio dentro? Mas o que é o destino, senão a vontade do espírito, depois de um longo tempo cumprida pela força cósmica? Então ele pressente que existe uma vontade do espírito manifestando-se por detrás desta aparência exterior do destino. Mas Narada respondeu, recobrindo a verdade com a verdade. Então, esta imagem, recobrir a verdade com a verdade, ele vai como que colocar um véu temporário sobre uma verdade maior com uma verdade circunstancial. Então, ele vai falar aqui da verdade do destino que aguarda sábado. Ó Ashwapati, arbitrários parecem os caminhos, ao longo de cujos bancos teus passos vagueiam ou correm, em horas casuais e momentos dos deuses. Contudo, teu menor tropeçar é antevisto do alto. Então, ele já começa afirmando que o acaso, o acidente dos caminhos, da experiência humana mesmo, é aparente. De forma infalível, as curvas da vida são desenhadas, seguindo a corrente do tempo através do desconhecido. Elas são conduzidas por uma ideia que os calmos imortais retêm. Então, há amplas, imensas curvas no desenho, no processo da vida, que são como que delineadas de forma infalível. E as linhas do destino irão necessariamente se subordinar a elas. E isto segue a corrente do tempo através do desconhecido. Mesmo naquilo que ainda não se manifestou, está ainda no futuro, desconhecido, isto vai ser regido por estas grandes curvas previamente desenhadas. Porque elas são conduzidas por uma ideia que os calmos imortais retêm. Então, há uma ideia, há um propósito que estava desde o início secretamente presente na própria vontade de manifestação. Os calmos imortais, aparentemente, ele pode estar se referindo àquela imagem que algumas tradições que algumas tradições se referem dos demiurgos, os co-criadores, consciências, seres que participam do processo de plasmar a criação universal. Então, eles têm uma conexão, eles têm um conhecimento deste propósito. E é por este propósito, é segundo esta ideia original, que a criação que eles desenham se orienta.
Este hieróglifo, brasão de luas proféticas, um significado mais sublime escreve em símbolos do que aquilo para que o pensamento desperta. Mas deste alto enredo, como irá minha voz convencer a mente da terra? Então, parece que ele tem a compreensão de que é algo por demais desafiador para a própria mente da Terra compreender como acaso e propósito se unem, se casam perfeitamente. O determinismo desta vontade que se manifesta, mas que não é rigidamente traduzido nas linhas do destino. Então, o próprio Narada vê que isto é um desafio, talvez, para além da própria capacidade de compreensão da mente da Terra. A mente do homem mortal é conduzida por palavras. Sua visão se retira para trás de muros de pensamento e somente olha para fora apenas através de portas semiabertas. Ele recorta a verdade ilimitada em tiras de céu e cada tira ele toma por sendo todos os firmamentos. Então, se ele falou da como que impossibilidade da mente mortal compreender este processo, então ele vai agora falar do como ela opera. Então, ela inicialmente, ela opera numa superfície de identificação com conceitos, com palavras, e com isto ela se retira do contato mais direto com a própria realidade das coisas. Então ela se retira para trás de muros de pensamento. Então os conceitos que ela começa a elaborar, geralmente a partir de simplificações toscas, insuficientes da realidade, ela toma esses conceitos como sendo a própria realidade. Ela substitui a percepção direta da realidade pelo apego aos conceitos. E ela somente vai olhar para fora por meio de portas semiabertas. Então, ela, quando concede um olhar para fora, ela não abre de par em par as portas que deixariam entrar a visão da realidade, mas ela o faz de maneira parcial, traduzindo ainda essa realidade a partir do seu conhecimento prévio, dos seus conceitos, das suas tradições. Ele, o homem, ser mortal, recorta a verdade ilimitada em tiras de céu. Ele não tem a capacidade de ver a totalidade do firmamento, ele vê apenas uma tira, mas ele toma essa tira como sendo a totalidade. Então, cada tira, cada faixa limitada da realidade, ele toma como sendo a totalidade da realidade. Ele fita a possibilidade infinita e dá à plástica vastidão o nome de acaso. Ele vê os longos resultados de uma força todo sábia, planejando uma sequência de passos no tempo sem fim, mas em seus elos imagina uma corrente sem sentido ou a mão morta da fria necessidade. Ele não responde ao místico coração da mãe, despercebe o arfar ardente de seu peito e só sente os frios, rígidos membros da lei sem vida. Então, incapaz de perceber o jogo das possibilidades infinitas, ele dá a isso o nome de acaso. Ele não compreende esta sequência de passos, ele não é capaz de abordar a sua lógica, a sua totalidade. Então, ele vê uma corrente onde eventos sem sentido vão se encadeando. Ou ele vê aí a ação de uma mão em si morta de uma necessidade fria. Ele deixou de perceber que pulsa
por detrás desta criação o próprio místico coração da mãe. Então, lembrando como Sri Aurobindo, afirmando a tradição espiritual indiana, ele afirma o aspecto criador do ser divino como um aspecto feminino, como a mãe divina. Então, é ela própria quem rege, quem conduz esta criação, trazendo-a junto do peito. Então, se fôssemos capazes de perceber, perceberíamos o pulsar do coração da mãe, o arfar, a respiração com que ela compartilha dos riscos, das surpresas, dos sofrimentos dessa criação. Não percebemos, deixamos de perceber tudo isso e apenas vamos identificar com a própria análise, porque nós vamos procurar compreender esta realidade, decompondo-a ao infinito, em partes cada vez menores, mas com isso deixamos de perceber o pulsar deste coração e vamos ver apenas uma lei sem vida que, com rígidos e frios membros, conduz este processo. A vontade do atemporal, elaborando-se no tempo, nos livres passos absolutos da verdade cósmica, parece uma rígida máquina ou um destino sem sentido. As fórmulas de um mago fizeram as leis da matéria, e enquanto perdurarem todas as coisas, a elas estarão sujeitas. Mas o consentimento do espírito é necessário para cada um, e a liberdade caminha no mesmo passo e a lei. Então, não somos, a consciência humana não é ainda capaz de perceber esta vontade que vai se elaborando gradualmente no tempo, na manifestação, e acaba por reduzi-la ao jogo rígido e frio de uma máquina, de um destino que não tem um sentido. Mas ele nos diz, há um mago. Então, o mago é aquele que cria prodígios. Então, a partir do nada, ele criou este prodígio de manifestação universal, mas que é regido por leis. E estas leis que asseguram que a criação se mantenha e se perpetue e possibilite novos desdobramentos, estas leis sujeitam tudo aquilo que é parte desta criação. Mas, ao mesmo tempo, esta afirmação final, o consentimento do espírito é necessário para cada ato. Então, isso parece afirmar aquela expressão que, de certa maneira, é incompreensível para nós, que diz que o universo se recria a cada instante a partir do aval, da sanção, da afirmação do Espírito Criador por detrás dele. E nesta criação a liberdade caminha no mesmo passo que a lei. Então nós começamos apenas a começar a perceber a presença do que ele chama a lei, mas não temos ainda a compreensão, a plasticidade de consciência para perceber que no mesmo passo que a lei caminha a liberdade. Tudo aqui poderia mudar se o mago assim escolhesse. Se a vontade humana pudesse ser feita una com a de Deus, se o pensamento humano pudesse ecoar os pensamentos de Deus, o homem poderia ser todo ciente e onipotente. Agora, porém, ele caminha no raio duvidoso da natureza. Contudo, pode a mente do homem receber a luz de Deus. A força do homem pode ser dirigida pela força de Deus. Então, ele é um milagre, realizando milagres. Então, ele começa dizendo que se este mago que criou
essa manifestação prodigiosa. É o próprio Espírito por detrás dela e poderia, se quisesse, mudá-lo instantaneamente. Mas, imediatamente, ele coloca um papel que a consciência, a vontade humana pode ter nisso, neste processo. Como se este mago quisesse que a criação, nesta forma de expressão que no momento constitui a consciência humana, pudesse participar também deste processo. Fosse uma coautora dele, não apenas o, o laboratório vivo no qual ela se manifesta. Então, se a vontade humana pudesse ser unificada com a de Deus, se os pensamentos humanos pudessem ecoar os pensamentos de Deus, então isso faria do ser humano todo ciente, capaz de consciência de tudo e assim todo onipotente, capaz de criar e co-criar. Mas no estágio presente, ele caminha no raio duvidoso da natureza, é um caminho ainda feito de luz e sombra, de incertezas. Mas isso não é um destino rígido, fixo. A mente humana pode receber a luz de Deus, a força do homem pode ser dirigida pela força de Deus. Então, estes dois versos, pode a mente do homem, pode a força do homem, parecem sugerir que isso depende de uma escolha não imposta a ele por Deus, pelo divino, pelo Criador, mas uma escolha da própria consciência humana, da própria vontade e consciência humanas. Se ele o fizer, se ele escolher este alinhamento, ele pode se tornar um milagre, porque ele é um milagre. A criação que chegou ao estágio de manifestar um ser humano, um corpo humano capaz de sentir com a sutileza, a riqueza, a sensibilidade com que o corpo humano responde, um corpo, um cérebro capaz de responder aos múltiplos impulsos da consciência, isso é um milagre. A manifestação disso nas condições da terra, da matéria. Mas esse milagre pode, por sua vez, ele ser também um realizador de milagres. Pois somente então ele poderá ser o rei da natureza. Está decretado que Satyavan deva morrer, a hora é fixada, escolhido o golpe fatal. Então, aqui o primeiro verso conclui toda esta meditação que ele elaborou sobre a questão do destino e como a consciência humana pode escolher como que convergir, colaborar com este propósito que está por detrás da criação. Quando o ser humano puder, de forma consciente, ou escolher alinhar a sua vontade, a sua força, a sua consciência a esta vontade, força e consciência do ser divino, de Deus, só então ele será o rei da natureza. Não esse rei pretenso, autodecretado que ele imagina ser e que lhe dá, no uso ignorante dos poderes que ele já assumiu, lhe dá inclusive o entre aspas, direito arbitrário de destruir, de criar desequilíbrio na criação como nós fazemos hoje. Então, não somos os regentes verdadeiros da natureza. Somos como que ainda déspotas que se apoderaram de poderes limitados, mas que capazes já de causar desequilíbrio e destruição. Só com este alinhamento poderíamos ser essa dimensão de regência sobre os reinos da natureza que nos antecederam, como que isso está destinado a ser possibilidade humana.
Agora ele vai começar a falar do destino estabelecido de Satyavan e da resposta que será pedida a Savitri. De certa forma, ainda na sequência de tudo que antecedeu, porque o próprio destino de Satyavan, que está predestinado a morrer, ele está dentro desta visão de um destino selado, mas que, ao mesmo tempo, cumpre determinados propósitos maiores. Mas no destino exterior, a hora está fixada e escolhido o golpe fatal. A própria forma como esta morte se dará já está como que definida. O que mais será está escrito na alma de Savitri. Mas até que a hora revele o script fatal, a escrita espera, ilegível e muda, pois o destino é a verdade trabalhando na ignorância. Então, aqui ele reafirma tudo o que foi considerado antes. Essa relação de liberdade e determinismo, e de um determinismo que, ao mesmo tempo, pressupõe uma escolha. Então, há uma determinação, que é o destino da morte de Satyavan. Mas a maneira como Savitri irá responder a isso e, assim, cumprir com que a sua missão vai depender de uma escolha dela. Ele vai retomar ainda a questão do destino. Ó Rei, teu destino é uma transação feita a cada hora entre a natureza e tua alma, tendo Deus como seu árbitro que prevê. O destino é uma balança desenhada no livro do destino. O homem pode aceitar seu destino, ele pode recusá-lo. Mesmo se o um mantém o decreto não visto, ele escreve tua recusa em tua página de crédito, pois a sina não é um selo místico fechado. Então ele prossegue, ele retoma essa percepção de que há um destino menor, um destino maior, e que há margem de escolha deixada. Emergindo do trágico acidente da vida, emergindo da tortura e da morte do corpo, o espírito se ergue mais forte pela derrota. Suas asas, como de um deus, se fazem mais fortes a cada queda. Seus esplêndidos fracassos somam para a vitória. Ó homem, os eventos que te encontram em teu caminho, embora golpeiem teu corpo e tua alma com alegria e pesar, não são teu destino. Eles te tocam por um instante e passam. Mesmo a morte não pode encurtar o caminho de teu espírito. Então aqui ele nos mostra primeiro como cada incidente, cada desafio, cada adversidade, mesmo cada derrota, é como que um elemento a mais para fortalecer aquele que cresce e se descobre e se define neste processo gradual de evolução. Então, as próprias asas que vão levar o espírito a um dia aos voos infinitos, elas se fortalecem a cada queda. E cada fracasso, mesmo o fracasso total, que ele, com alguma ironia, classifica como o esplêndido fracasso, mesmo isso soma para a vitória. E agora essa percepção fundamental de que o destino não são os incidentes, as circunstâncias, as provações, as adversidades que nos acometem a cada momento. Agora ele vai fazer uma distinção como se ele fizesse de alguma forma, a referência à tradição espiritual indiana, que faz a distinção entre karma e dharma. Então, este destino exterior
circunstancial. Isso não é o destino da alma. São circunstâncias que a tocam por um instante e passam. E mesmo a morte, mesmo como que a queda completa e temporária numa interrupção aparente do caminho, não irão interromper, encurtar a caminhada do espírito. Tua meta, o caminho que escolhes, são teu destino. Então, provavelmente haverá um caminho já escolhido pela alma, seu Dharma, mas este caminho certamente irá ser como que afirmado ou acompanhado pelas escolhas, pelo propósito maior que pudermos fazer em relação à nossa própria trajetória. Sobre o altar, lançando teus pensamentos, teu coração, tuas obras, teu destino é um longo sacrifício aos deuses, até que eles tenham descerrado para ti teu céu secreto e te façam uno com o Deus residente dentro. Ó alma, intrusa na ignorância da natureza, viajante armado para as não vistas alturas supernas, o destino de teu espírito é uma batalha e marcha incessante contra invisíveis poderes oponentes, uma passagem da matéria para o céu atemporal. Um poder de ser dado por Deus é sua força, um raio da solidão de luz do céu como guia. A alma que pode viver só consigo mesma encontra Deus. Seu universo solitário é seu ponto de encontro. Um dia pode vir em que ela tenha de manter-se sem apoio, numa perigosa beira da perdição do mundo e dela própria, carregando em seu peito solitário o futuro do mundo, carregando a esperança humana num coração deixado só, para conquistar ou fracassar em derradeira margem desesperada. Então, aqui ele já nos fala da decisão, do momento decisivo, supremo, que Savitri irá confrontar diante do momento da morte de Satyavan. Só com a morte e próxima da margem da extinção, sua grandeza solitária nessa última cena medonha, ela precisa cruzar só uma ponte perigosa no tempo e alcançar um ápice do destino do mundo, onde tudo é ganho ou tudo é perdido para o homem. Então, Savitri, que é um avatar da Mãe Divina, ela vai realizar em escala terrestre, em escala coletiva, aquilo que é o desafio do destino de cada alma individual. Haverá um momento em que também as almas individuais se verão diante de escolhas decisivas. Mas a escolha diante de Savitri não é apenas para o seu benefício pessoal. Ela se verá diante de uma escolha que vai decidir o próximo passo, o avanço ou não da própria criação como um todo. Então, por isso, lá atrás, na audição anterior, nós ouvimos como Narada vai dissuadir a rainha de tentar mudar o destino de Savitri, porque ele sabe que naquele destino que parece ser de uma aprovação extrema para um ser humano, ela vai cumprir um destino que é maior do que um destino individual. Naquele silêncio tremendo, só e perdido, de uma hora decisiva no destino do mundo,
no escalar de sua alma para além do tempo mortal, quando ela se posta sozinha com a morte ou sozinha com Deus, à parte sobre uma silenciosa margem desesperada, solitária com seu céu e a morte e o destino, como numa borda entre o tempo e a atemporalidade, quando o ser deve findar ou a vida refazer sua base solitária. Ela deve conquistar ou solitária deve cair. Nenhuma ajuda humana pode alcançá-la naquela hora. Nenhum Deus sem armadura postar-se reluzente ao seu lado. Não brades para o céu, pois ela somente pode salvar. Para isto a força silenciosa desceu em missão. Nela, a vontade consciente tomou forma humana. Ela somente pode salvar-se e salvar o mundo. Virá, então, mais uma vez, aquela passagem que ouvimos no final da reunião anterior, é uma passagem de uma beleza, uma grandeza única. Eu gostaria só de destacar dois pontos, do ponto de vista musical mesmo. Primeiro vai aparecer uma voz solitária. Essa voz vai aparecer em alguns poucos momentos. Mais à frente nós vamos ouvi-la no canto 2 do livro 7. Então, ela vai como que marcar alguns momentos decisivos da trajetória de Sade. E no tema musical, primeiro é como que uma meditação musical, que é como que o resumo de tudo isso que ouvimos. E, ao final, virá mais uma vez um dos dois grandes temas de Sade, como que esta afirmação da missão e da força com que ela está como que equipada para realizar e cumprir este momento, este passo que será decisivo para a própria manifestação universal. Porque lembramos que na simbologia de Savitri, o resgate da alma de Satyavan representa o resgate da alma da criação, da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento e à morte. Então, a missão de Savitri representa este momento supremo, em que finalmente a criação poderá ser libertada dessa sujeição à ignorância, ao sofrimento e à morte. Então, Ashwapati respondeu ao vidente: eu julgava que um forte poder tinha vindo com ela. Não é tal poder o elevado companheiro do destino? Mas Narada respondeu, recobrindo a verdade com a verdade. Um dia pode vir em que ela tenha de postar-se sem ajuda numa perigosa beira da perdição do mundo e dela própria, carregando em seu peito solitário o futuro do mundo, carregando a esperança humana num coração deixado só para conquistar ou fracassar em derradeira margem desesperada.
Then Ashwapati answered to the seer, I deemed a mighty power had come with her. Is not that power the high compeer of fate? But Narad answered, covering truth with truth, a day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom, and her carry the world's future on her lonely breast, carry the human hope in a heart left soul, to conquer or fade on a last desperate verge.
E, finalmente, um momento em que Narada parte, retornando ao seu plano espiritual. Ele havia falado, ele havia revelado o destino de Satyavan e, por consequência, o destino e a missão de Savitri, e havia trazido aquela percepção sobre o sentido do sofrimento, o sentido do destino. Então ele podia partir. Ele falou e silenciou e deixou a cena terrestre. Para longe da luta e do sofrimento sobre nosso globo, ele se voltou para seu distante lar, bem-aventurado. Flecha brilhante, apontando direto para o céu, o corpo luminoso do vidente eterno assaltou a glória púrpura do meio-dia e desapareceu, qual estrela que recua, desvanecendo-se na luz do não visto. Ainda, contudo, um grito foi ouvido no infinito, ainda para a alma que ouve sobre a terra mortal uma alta, distante voz imperecível cantou o hino do amor eterno. Talvez a voz que tenhamos ouvido na música anterior seja uma expressão disso. Esta alta, distante voz imperecível que cantou o hino do amor eterno. Ele falou e silenciou e deixou a cena terrestre. Para longe da luta e do sofrimento sobre nosso globo, ele se voltou para seu distante lar, bem-aventurado. Flecha brilhante apontando direto para o céu, o corpo luminoso do vidente eterno assaltou a glória púrpura do meio-dia e desapareceu, qual estrela que recua, desvanecendo-se na luz do não visto. Então a música que virá é a música que ouvimos no início, lá naquela dimensão da expressão delicada e forte da esfera psíquica, aqui, ao mesmo tempo, representando este recuo para dentro de dimensões espirituais ainda não conhecidas para nós.
and ceased, and left the earthly scene. Away from the strife and suffering on our globe, he turned towards his far-off blissful home, a brilliant arrow pointing straight to heaven. The luminous body of the eternal seer assailed the purple glory of the noon and disappeared like a receding star, vanishing into the light of the unseen.
Vamos, então, ficar aqui com o final do canto 2 do livro 6. O anúncio do começo do livro 7 fica, então, para a próxima reunião, quando, então, vamos realmente começar a abordá-lo. A tentativa de abordar alguns aspectos da visão que Sri Aurobindo nos traz nessa passagem foi realmente além do previsto em termos do tempo. Mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que a poesia de Sri Aurobindo, toda ela, e talvez mais particularmente Savitri, mas em geral toda ela, ela faz esta perfeita convergência, perfeita síntese entre a visão poética, que é necessariamente caracterizada pela a força da linguagem, a força do ritmo, a força da palavra, a força das imagens que ele utiliza, e como nós aprendemos a reconhecer ao longo dessa caminhada como a todo momento, como que Sri Aurobindo reafirma o seu profundo, absoluto amor pela terra, pela maneira, as maravilhas com que ele descreve o que constitui a beleza da terra. Mas, ao mesmo tempo, é uma poesia, e particularmente nessa passagem aqui, onde ele nos traz a meditação, a reflexão filosófica de Narada, onde cada palavra, ao mesmo tempo, tem um significado, em termos de conteúdo filosófico, de conceito, muito preciso. Então, é uma poesia que não apenas permite isso, que possamos também abordá-la do ponto de vista de buscar a compreensão das percepções, dos conceitos que ele nos traz. Mas, de certa forma, ela só se revela na sua plenitude quando fazemos isso. E aí vamos perceber como é ainda mais prodigioso esse poder plasmador, criador, do poeta, quando ele consegue, ao mesmo tempo, trazer essas expressões de uma beleza absoluta, mas com um conteúdo de sentido absoluto, não apenas a beleza pela beleza, a metáfora pela metáfora, a imagem pela imagem, mas a beleza como que transfigurando no aspecto da beleza que Sri Aurobindo nos diz que é um aspecto da manifestação universal, da criação. Então, criar beleza é como que responder a este aspecto da natureza intrínseca das coisas. Mas ele, ao mesmo tempo, nos traz e nos convida à compreensão destes conteúdos. Então, é isso. Só um detalhe que eu não apontei antes, mas para quem queira depois ouvir novamente essa passagem, a penúltima, né, aquela passagem onde ele vai nos falar da missão de Savitri, eu disse que a parte final é o tema de Savitri. Para quem não tem a familiaridade, talvez um dia a gente possa fazer uma reunião só trazendo aqui esses dois temas musicais de Savitri. Mas para quem não tem a familiaridade e vai ouvir novamente, o tema de Savitri começa no momento em que começam a aparecer as imagens das árvores. Depois daquela imagem da paisagem desolada, começam a emergir imagens de árvores. Aí, fazendo aquela associação que o próprio Sri Aurobindo fez, Ashwapati, Sri Aurobindo, na voz de Ashwapati, fez de Savitri com aquela grande, frondosa e generosa árvore dourada. Então, usando essa licença, o tema de Savitri aqui foi associado às imagens das árvores. Então é isso. Temos alguns minutos ainda, caso alguém queira compartilhar alguma percepção, esclarecer algum aspecto.
Marcos menciona na mensagem dele aqui no chat o mistério. E, e realmente, ao mesmo tempo em que Cherubino como que nos convida a lançar este olhar de compreensão para o mistério, mas ele não pretende com isso como que, ou talvez certamente por saber que isso é impossível, ele não pretende como que desfazer essa dimensão do mistério que vai permanecer para sempre. Mas ele como que nos convida a lançar um olhar de compreensão na direção dessa esfera. A Yara perguntou quando este livro 6 vai estar disponível. Na íntegra, podemos disponibilizá-lo oportunamente, pelo menos as passagens que foram abordadas aqui, essa semana sem falta. Na vez anterior não foi disponibilizado, mas essa semana vai ser. E num dado momento, acho que devemos, sim, disponibilizar a tradução da íntegra deste canto, que acho que é de uma beleza e de uma importância única na compreensão da própria visão de Shiro Aurobindo. Como eu disse aqui, não por acaso este foi o último canto revisado por ele. Então, certamente nos traz como que uma renovação da mensagem dele. Proponho, então, acho que podemos encerrar, se ninguém quer compartilhar mais alguma percepção. Acho que podemos encerrar. Proponho para quem puder, se possível, se manter ainda alguns momentos recolhido, deixando que a mensagem da poesia e que a música nos traz de forma tão fiel, tão inteira e plena, possa ainda reverberar dentro de nós. E, enquanto isso, vamos concluindo, agradecendo a companhia de todos e todas. Continuamos no próximo fim de semana, no sábado, com a leitura de Rolf, e no domingo, a Vida Divina com Ariano. Então, uma boa semana para todos e todas, e até lá.